Então, o mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a série Fundação do Asimov, Sei. teve um chinês chamado professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do professor Jiang, que tá bombando aí na internet. O professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Toronto, depois ele volta para a China como professor. Na verdade, nesse meio tempo, apesar de não ter muitas condições, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Yale. Então o cara tem uma formação numa universidade Ivy League, né? Alto nível americana. E aí o professor Jiang, ele volta para a China e começa a dar aula. Na época da pandemia, por falta de professores, ele foi desafiado a dar aula numa escola, preparando alunos chineses para ir estudar nos Estados Unidos. Você já vê que esse cara deve ter também um ladinho meio de inteligência, de espionagem, deve ter algo nesse sentido, operação psicológica, porque teoricamente, ele está preparando pequenos espiões para espionar os Estados Unidos, né? Então, o professor Jiang, o que ele fez? Ele começou a dar um curso de inglês avançado para esses caras, para esses jovens. E a melhor maneira, segundo ele, de estudar o inglês avançado seria estudar os grandes clássicos ocidentais. Então, ele estudou com a galera Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare. Só que aí ele descobriu um grande problema. Ele descobriu que, primeiro, foi um sucesso o curso que ele deu, segundo ele. Só que ele descobriu que os alunos chineses, que eram alunos de alto nível, que estavam sendo preparados para fazer faculdade nos Estados Unidos, eles tinham uma deficiência de história geral. E essa deficiência de história geral impedia que eles tivessem contexto suficiente para entender as obras de literatura. O cara vai estudar Divina Comédia, mas ele não entende como é que estava a Itália na época do Dante Alighieri. Ele está estudando... Tem contexto. Não tem o contexto. Ele está estudando Ilíada e Odisseia, mas não sabe o que era Troia, como é que era a história da Grécia, né, e tal. Então, o que ele faz? Ele cria uma série de 60 aulas de história. Desde a era glacial até a queda do Império Americano. Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com Russell Crowe. Mente Brilhante lá do Russell. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele, quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né? Os dois ganham. Então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história e ele começou a prever o futuro com esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump, fazendo essa análise. Ele previu a guerra entre Israel e Irã, que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá? Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History, e ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso para conversa. Ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio.
E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Entendeu? Acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né? Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morre 3.000 pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine, e deixa de ser Imperador Palpatine e vira deixa de ser o Senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Então, o professor Jiang, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel, ou então adquirir poderes excepcionais? Então, por que eu estou falando desse assunto? Eu estou propondo para a galera que está assistindo o conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jiang, para a gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão assim meios para a gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jiang crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo para a mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta para a costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos. Jogou tudo para a China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Container vindo da China para cá. Só que com a pandemia a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2.000 passou para $20.000, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem está perto. Então, o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Só que o professor Jiang acha que, dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação e ele negociar com vantagem.